Bom dia, irmãos. Que bom estar aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, estar em comunhão com os irmãos. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus. É, eu queria, antes de introduzir o tema, acho que já está projetado, o tema da nossa manhã hoje é oração. E eu queria compartilhar com os irmãos o motivo dessa temática, né? O Ronaldo me deixou bem à vontade para escolher um tema. E esse era um tema que me causou muito interesse ano passado. Ano passado nós tivemos as primeiras pandemias, né? Primeiros lockdowns, começamos a perder algumas pessoas e assim na minha casa nós fomos muito confrontados com a temática da oração, né? Questionados, é, a nossa fé realmente foi provada quanto a esse tema e foi um tema que eu comecei a estudar. Não tenho a pretensão de abordar o tema como um todo, porque é um tema muito rico, mas no que Deus permitir, eu queria abordar alguns assuntos com vocês. E, claro, a gente faz planos, né? Mas quem dirige nossos passos é o Senhor. Eu não tinha como imaginar que nós teríamos um lockdown segunda-feira, né? Mas se eu soubesse, com certeza eu escolheria esse tema mais uma vez, porque eu creio que é um tema muito apropriado para o tempo que nós temos vivido. Então eu queria começar, irmãos, com esse texto base de segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde diz que se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por podermos, Senhor, nos apresentar diante de ti em oração, apesar, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Ó, Senhor, obrigado porque do teu trono, da tua majestade, tu olha para nós, Senhor, apesar, Senhor, da nossa miserabilidade, Pai. Nós queremos, Senhor, te suplicar que tu aceite os nossos louvores, que tu ouças, Pai, as nossas orações e que tu também fales, Pai. Prepares o nosso coração para ouvir a tua palavra, que tu possas, Senhor, nos trazer cheiro de vida para a vida nesse momento. Queremos te pedir, Pai, que tu nos ensine, Pai, nesse momento, e quando somos fracos, Senhor, é aí que somos fortes. E quando, Senhor, abrimos mão da nossa vida, é aí que nós a ganhamos. E quando, Senhor, nos humilhamos, é porque tu queres nos exaltar, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar conosco durante essa manhã e falar aos nossos corações. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode passar. Irmãos, esse é um tema muito importante dentro da nossa vida cristã. Eu sei que a vida cristã tem várias temáticas e todas elas muito importantes, mas esse é um tema de destaque, creio eu, dentro da nossa vida cristã e assim o deve ser. É, Quando eu fui refletir sobre esse tema, a gente sempre parte da primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster, né? Qual é a função, qual é a missão, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente, né? Então, é, o propósito da nossa existência realmente é a honra e a glória de Deus e aí, através da nossa obediência. E o que que a oração tem a ver com obediência, né? Alguém já disse que a oração nada mais é do que comunhão com Deus. Então, da feita que a gente vai ver os vários tipos de oração, mas todos eles se resumem à temática da comunhão com Deus. Da feita que você tem comunhão com Deus, o seu coração está alinhado, está sintonizado na frequência correta para obedecer a Deus, para confessar os seus pecados, para adorá-lo, para render-lhe graças, mas tudo a partir da oração. Como é costume nosso, nós oramos antes da pregação, né, com o intuito de que o Senhor venha preparar esse solo, né, venha preparar o terreno para receber a palavra. Então, todas as outras temáticas da vida cristã, seja pregação, seja disciplina, os sacramentos, todos são acompanhados de oração e não à toa. Porque através da oração nós apresentamos louvores, bendizemos a Deus, através da oração
nós também confessamos os nossos pecados, a nossa insuficiência, nós suplicamos o perdão de Deus. Através da oração, nós apresentamos nossas petições, nossas súplicas, nós intercedemos por aqueles que estão precisando. Então, como eu disse, comunhão com Deus é o tema principal da oração. Isso fica claro quando o pastor até Ciro, quando estava pregando ainda, falando sobre a escolha de diáconos, ele trouxe esse texto e também falou mais uma vez comigo, né? Nós temos talvez o costume presbiteriano, né? E é um costume muito bom de sermos conhecidos, né? Por valorizarmos a palavra de Deus, né? A pregação. Até dentro de outras denominações nós temos essa marca, né? E graças a Deus é uma marca muito boa. Mas quando nós vamos para Atos, quando os apóstolos vão escolher diáconos, eles vão escolher diáconos para pôr as mesas, para poderem se dedicar à oração e à ministração da palavra, né? Então, a oração ela é colocada no mesmo patamar nesse momento da pregação da palavra. E eu creio que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de não dar à oração o lugar devido, seja a oração dentro da igreja, seja a oração dentro da nossa família, da nossa casa, e principalmente a gente vai falar sobre isso, a oração particular, a oração em secreto. Estudando sobre o tema, né, um tema tão importante, né, eu estava lendo que Lutero ele orava, disse né, que Lutero orava cerca de 1 hora por dia, regularmente. Mas quando ele tinha um dia muito atarefado, quando ele tinha um dia muito corrido, ele orava 2, porque ele sabia que ele precisava de mais oração para vencer esse dia. E aí, inevitavelmente, né, estudando para esse tema, era impossível não ter que orar, estudar, orar mais um pouco, estudar de novo. John Wesley dizia que ele não tinha em consideração muito alta os ministros do evangelho que pregavam e não oravam menos de 4 horas por dia. Coitado, né? John Wesley não ia assistir a minha ministração porque eu não estou nesse nível aqui, mas um dia a gente chega lá. Então, a gente cita, né, esses grandes homens da fé, né, referenciais para nós, John Wesley, Lutero, Spurgeon falou muito sobre pregação, sobre oração, mas a gente percebe que a oração ela está à disposição de todos os membros do corpo de Cristo, né? Todos nós que estamos aqui podemos lançar mão dessa ferramenta, né? Dessa bênção que é a oração. Alguém já disse que entre um coração contrito e humilde, carregado de problemas, de incertezas, de tribulações, e o trono da graça, onde nós temos a resposta para todos os nossos problemas, a distância entre essas duas coisas é apenas um joelho. E esse joelho está à disposição de todos nós. Graças a Deus por isso. Pode passar, irmão. Então, fora o fato da oração ser altamente recomendada a todos nós, ela não é uma opção para os cristãos. A oração ela é um mandamento. Então, como mandamento, nós devemos obedecê-lo. Aqui eu trouxe Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, onde diz: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Efésios 6, 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós somos comandados por Deus a nos apresentar diante dele em oração. Quando nós deixamos de orar, nós não apenas perdemos a oportunidade de crescer, mas nós estamos desobedecendo a Deus em sua palavra. Deus nos comanda a orar até por nossos inimigos. Deixa eu ver que não está aqui no slide. Pode passar, por favor. Lá em Lucas 11, 1 e 2, desta feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Essa foi uma curiosidade muito grande que eu acabei me deparando quando fui estudar esse tema. Jesus curou, Jesus pregou, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou tempestades.
mas não tem na Bíblia nenhum registro dos discípulos pedindo para Jesus para que ele os ensinasse a pregar, para que ele os ensinasse a expulsar demônios. Mas, sabiamente, há o registro dos discípulos pedindo para Jesus os ensinar a orar. Tamanha a importância desse tema. E essa é mais uma lição que a gente tem que aprender para a nossa vida. A importância que aqueles discípulos que estavam próximos a Jesus, que viram tantas maravilhas, mas o interesse deles era aprender a orar como Jesus orava. Pode passar. Em Lucas 6:27, nós somos comandados a orar até por nossos inimigos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Muitas vezes nós não oramos nem pelos santos, né? Nós não oramos nem pelos enfermos, nem por aquele que nós amamos, mas a Bíblia vai muito mais além disso. Ela diz que nós devemos orar, inclusive, pelos nossos inimigos. E aqui a gente tem também mais um comando de Deus a respeito da gratidão. Pode passar, querido. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, nós já lemos anteriormente. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam seu nome. Salmo 100, versículo 4. Então, o louvor a Deus, ele deve sempre ser acompanhado de orações. Nós, ao entrarmos na casa de Deus, a gente vai ver mais para frente, casa de oração, a gente deve, primeiramente, a gente pensa na palavra, eu sei que a gente pensa no louvor, gostei do louvor, mas a gente deve já entrar pensando no momento que nós vamos ter de comunhão com Deus, que é através da oração. Pode passar. Mas como Deus é bondoso, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe da nossa pecaminosidade, Ele simplesmente não nos demanda a orar. Ele nos convence a orar, Ele nos incentiva a orar. Ele tem prazer na oração. E eu reputo até como um ar irônico do salmista, quando ele coloca aqui em Salmos 94:9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. É uma coisa tão lógica que ele coloca que a gente não para pensar. Deus, ele criou o ouvido. Será que ele mesmo não ouve as orações? Então, isso mexe lá dentro do nosso coração com uma questão de fé. Muitas vezes nós não buscamos a Deus porque nós achamos que ele não ouve, ele é espírito, mas ele criou o ouvido. Será que ele não vai ouvir as nossas orações? Então, isso também pode passar, por favor. É característico em várias outras passagens aqui eu trouxe para a gente enriquecer. Seja para auxílio nas nossas angústias, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, você me honrará. Para abençoar os nossos caminhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para nos livrar dos nossos inimigos, clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Para fazer justiça, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? A gente vai aprofundar isso, mas essa é a característica dos seus escolhidos. Eles clamam dia e noite. Continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A oração, ela é uma questão de fé. Nós só clamamos se nós tivermos fé, se nós acreditarmos que essa oração é ouvida. E esse é o questionamento de Cristo aqui em Lucas 18. A oração também é nos incentivada para abençoar seu povo. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que bate recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É verdade que muitas vezes nós batemos, encontramos, mas não encontramos aquilo que nós queríamos. Mas nós encontramos exatamente aquilo que Deus preparou para a gente. E muitas vezes por falta de entendimento, de sabedoria, nós achamos que as nossas orações não são respondidas, né? Mas Deus responde na medida da sua sabedoria. E por fim também para derramar a sua misericórdia. Salmos 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Pode passar, querido. Agora nós vemos também que a oração ela não só ela é um mandamento, não só ela é incentivada, mas ela também é uma marca do cristão verdadeiro. Posso colocar nesses termos como Martinho Lutero colocou.
Assim como o negócio dos alfaiates é costurar roupas e dos sapateiros é remendar sapato, o negócio dos cristãos é orar. Essa foi a definição que ele assimilou para caracterizar o cristão. E isso faz muito sentido, irmãos, porque a gente pode ter alguém que ore, seja em casa, seja numa reunião, e essa pessoa não ser crente. Só Deus conhece o coração, pode ser uma pessoa ímpia, mas ela pode levantar uma oração. Não há problema nenhum nisso. Mas ao contrário não é verdade. Alguém que é realmente um verdadeiro crente, ele não pode deixar de orar. Então, alguém que não é crente pode até orar, mas o crente verdadeiro, esse é marcado pela oração. Então, a palavra de Deus nos faz refletir que a estatura, por assim dizer, do cristão, né, a sua envergadura, a sua influência dentro desse mundo pecaminoso, ela é medida quando esse cristão está de joelhos, e não quando ele está em pé, que a sua marca é uma marca de oração. E aí a gente entra no tema que eu antecipei ali para frente. Pode passar, querido. Em Salmos 34:17, a palavra de Deus diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 32:5 e 6. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Então a Bíblia é bem clara ao dizer que os crentes, os santos, eles oram. A gente leu lá em Lucas: meus filhos clamam de dia e de noite. Você tem clamado de dia e de noite? Você se identifica com o que a gente está lendo aqui? Será que essa é uma marca na sua vida? Porque essa é uma marca da vida cristã. Essa é uma marca do verdadeiro evangelho. E ao mesmo tempo que a Bíblia ela diz qual é a marca do verdadeiro cristão, relacionando com a oração, ela faz o oposto. Em Jeremias 10:25 ela diz: derrama a tua indignação. Isso é uma oração. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Então, leia, reflita, sonde sua vida, porque se você não tem buscado a Deus, você não tem desfrutado da oração, de comunhão com Deus, talvez você pertença à geração que não invoca o nome de Deus. E procure invocá-lo enquanto ele se pode achar, porque a oração aqui é para que seja derramada a tua indignação sobre essas pessoas. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer fazer parte desse grupo. Pode passar, querido. Nós vemos também um exemplo prático, não só instruções, mas um exemplo prático disso em Paulo, no capítulo 9, versículo 11, quando Ananias é chamado por Deus para encontrar Paulo, que na verdade era Saulo, né? E ele teme, porque Saulo tinha uma reputação terrível junto aos cristãos. No versículo 11 nos é dito que Paulo estava orando. Ele se converte, né? Ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele fica sem enxergar. Ele fica 3 dias sem comer e sem beber. E ele é encontrado orando por Ananias, logo depois de se converter. Então, fica muito claro que essa realmente é uma marca do verdadeiro crente e daquele que se converte. Pode passar, querido. Agora, não só como uma marca daquele que se converte, daquele que é crente, mas para nós que aceitamos Jesus e temos essa confiança junto a Ele, ela também serve como um termômetro, um indicador muito importante e muito objetivo da qualidade da nossa fé cristã, da nossa vida espiritual. Em Mateus 26, há um relato muito interessante. Jesus foi ao Getsêmani, foi orar, Pedro e os filhos de Zebedeu, e aí ele vai orar e pede para eles vigiarem com ele. Jesus pede, né? E ele retorna e por 3 vezes eles estavam dormindo. Por 3 vezes eles não conseguiram orar e dormiram. E logo na sequência desse relato, ainda no capítulo 26, eles saem e vão de encontro a Judas, o traidor. E o traidor vem, beija Jesus e os soldados vão prender. E qual é a reação do nosso querido Pedro? Uma reação carnal. Ele vai lá e corta a orelha de Malco.
o servo do sumo sacerdote. E ele é imediatamente repreendido por Jesus. Será que eu não poderia orar ao meu Pai e vir uma legião para me proteger? Vê o contraste, né, da oração, Jesus orava e argumenta com Pedro isso, eu não poderia orar novamente e resolver tudo isso? Mas Pedro está totalmente fora dessa visão espiritual. Não fosse o suficiente isso, o capítulo 26 ainda nos dá o relato de quando Pedro nega Jesus por 3 vezes novamente. Então, é uma conjuntura que envolve oração e vida cristã. Oração, no caso de Pedro, falta de oração e total falta de vida espiritual. Isso é uma lição muito importante para a gente. Como a oração está ligada à nossa vida espiritual, ao nosso caminhar espiritual. Pode passar, querido. Agora a gente pode entrar melhor na. Nós podemos entrar melhor na oração, no que é a oração. John Owen dizia assim: aquele que ora como deve, procurará viver como ora. Aquele que ora como deve, procurará viver como ora. Então, o nosso objetivo aqui hoje, nessa manhã, é não só entender o que é a oração, como orar corretamente, como a Bíblia nos comanda a orar, mas também viver de acordo com essa oração. De nada vai adiantar nós apresentarmos orações hipócritas e vazias a Deus. Então, eu trouxe aqui a resposta à pergunta 98 do Breve Catecismo de Westminster. Diz assim: a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e reconhecimento das suas misericórdias. É uma definição muito boa, mas eu prefiro a do John Bunyan, o autor do Peregrino. Diz assim: a oração é o derramar de modo sincero, consciente, afetuoso o coração para Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. É uma definição um pouco extensa, mas muito preciosa, que eu gostaria de tratar brevemente com os irmãos. O primeiro ponto que ele coloca, pode passar, querido, é a questão da sinceridade, né? É um derramar sincero diante de Deus. Então não é suficiente nós termos eloquência, nós falarmos bem. Conhecemos tantas pessoas com uma oratória bonita, mas não é esse tipo de oração simplesmente que Deus ouve. O que Deus busca é sinceridade. E aí nos é dito que Deus sonda os nossos corações, nossos desejos, nossas vontades, e dirá isso durante a oração, quando nos apresentamos diante dele. Só que essa questão da sinceridade, ela tem dois fatores, ao meu ver. O primeiro aponta para essa inteireza do coração, buscar Deus com todas as nossas forças, né? Como está aqui no versículo: buscar-me-eis. As crianças ouvem lá em casa esse versículo: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Diferentemente de Oséias 7:14. E não clamaram a mim com seu coração, mas uivaram nas suas camas. Da mesma forma, Isaías 48. No passado, Israel foi acusado de fazer menção ao nome do Senhor, mas não sinceramente, não em sinceridade. E aí, Salmo 145 vai nos dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, a sinceridade, ela está diretamente relacionada a essa inteireza do coração, a buscar em Deus em verdade, de todo o nosso coração, sem nenhuma dúvida. Mas, ao meu ver, essa questão da sinceridade está também ligada às nossas intenções. Quando nós conversamos com alguém, nós vamos fazer um pedido a alguém, nossos pais, nosso chefe, alguma autoridade, nós podemos muito bem pedir uma coisa pensando em outra, ter segundas intenções, pedir uma coisa para levar a pessoa a fazer outra, mas com Deus isso não acontece. Deus sonda os corações, Deus tem olhos como chama de fogo. Eu creio que o irmão pode passar o slide. Então isso aponta para a necessidade de sinceridade do nosso coração. Nós não podemos usar de engano nem de malícia na hora de apresentar nossos pedidos. E nós também, tendo consciência da santidade de Deus, nós não temos
condições de apresentar pedidos levianos a Deus. Aqui em Apocalipse 19 é isso, né? Ele tem olhos como chama de fogo. Deuteronômio 4, 24 vai dizer: pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E aqui a gente estudou alguns meses atrás essa passagem de alguns anos, acho que atrás, de Levítico. Fala de Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, fogo estranho, fogo de fora, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. E aqui é muito interessante porque fala do incensário, né? Várias passagens bíblicas relacionam o incensário, o incenso, o subir da fumaça do incenso com as orações dos santos. E quando Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho, apresentaram alguma coisa estranha que não era talvez de interesse do seu coração, talvez não fosse correta diante dos olhos de Deus, eles foram imediatamente fulminados. Graças a Deus, Deus não fulmina mais como antigamente, né? Mas quantas vezes nós também não somos sinceros naquilo que nós apresentamos a Deus? E essa questão de Nadab e Abiú, da sinceridade, ela nos remete à segunda característica, que é a reverência. É uma característica muito ligada também à sinceridade. Aqui em Hebreus diz, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hoje em dia nós vivemos numa cultura cristã de coaches, né, de pessoas que vão nos dar dicas para a caminhada cristã, e elas também pregam essa espontaneidade, né, diante do Senhor. Muitas vezes nós somos incentivados até a tratar com frivolidade, né, a palavra de Deus e as orações, falar com Deus como ele fosse nosso coleguinha, né? E a gente ensina isso para as crianças desde pequeno, por mais que elas nem entendam o que a gente está orando, elas não entendam o momento da pregação, mas elas têm que entender que esse é um momento solene, que esse é um momento reverente, por mais que elas pela idade não consigam entender na sua inteireza, mas elas têm que entender essa lição, que falar com Deus é um momento solene, é um momento muito importante, é um momento sério. Então, a gente tem aqui também Êxodo 3:5 e Josué 5:15, onde Deus fala tanto para Moisés, respectivamente para Josué, tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele está é santo, isso é reverência, é saber que quando nós estamos diante de Deus, nós estamos ali no nosso quarto, nós estamos, seja uma oração familiar ou pública, nós estamos diante do Deus vivo, né? E muitas vezes nós não somos, pela nossa cultura, incentivados a ter essa mentalidade. Agora, outra questão relacionada à reverência, entendo eu, não é só a questão de entrar na presença de Deus com temor e com tremor, mas é entrarmos sabendo quem Deus é e sabendo quem nós somos. Então, essa reverência ela vai se traduzir também em humildade. Pode passar, por favor. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro repete a mesma coisa, dizendo: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos humildes. Alguém já disse que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar de mãos vazias, precisa se aproximar reconhecendo a sua pequenez, precisa se aproximar sabendo da sua incapacidade, porque se nos aproximarmos a Deus com um olhar altivo, com um olhar soberbo, como fazia aquele fariseu, em detrimento do publicano, nós com certeza não teremos as nossas orações ouvidas. E essa questão de apresentar diante de Deus a nossa humildade, a nossa necessidade, é interessante que muitas vezes nós queremos ser mecânicos, como se nós chegássemos para orar e a intenção da nossa oração é meramente apresentar a nossa incapacidade perante Deus. Mas na realidade, esse momento é um momento de humilhação, é um momento de humildade, é um momento que nós temos que vivenciar a nossa pequenez e exercitar a nossa fé por depender de Deus. Não é meramente dizer, ah, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas é naquele momento realmente você vivenciar que você depende de Deus, que a sua esperança está realmente no Deus vivo. Pode passar, querido. O próximo ponto, que a definição
do autor do Puritano nos dá é a questão da consciência, né? Nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, né? A oração, ela envolve sim emoções, ela mexe com o coração, mas acima de tudo também ela é um exercício mental. Nós devemos estar conscientes daquilo que nós estamos orando. Seja a consciência dos nossos pecados, da nossa pecaminosidade, seja a consciência das bênçãos que nós temos recebido, tudo isso envolve uma mentalidade racional. Então aqui eu trouxe 2 salmos que falam sobre isso, né? Tu me sondas, me conheces, sabes quando levanto, quando me deito. A palavra ainda não me chegou à língua e já me conheces. E aí ele diz assim, tal ciência, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então, quando o salmista ora, ele ora com a mente dele, ele tenta entender, ele tenta perscrutar o coração de Deus. E é assim que nós devemos fazer também. Ter uma oração racional, tentando lembrar, tentando expor tudo aquilo que a nossa mente pode alcançar. E também com relação às nossas gratidões, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não esquecer é a mente, é ter consciência de tudo que Deus fez, é exercitar a questão racional na hora da nossa oração. Próximo, isso vai totalmente de encontro a mantras, né? A rezas, aquele conceito da Igreja Católica de que você tem que orar 10 vezes a mesma oração do Pai Nosso ou uma Ave Maria e por essas vãs repetições você vai alcançar alguma graça. Isso não tem nada de racional, isso não tem nada de mente, é uma mera repetição. Você não está ali lembrando, pensando, apresentando diante de Deus alguma coisa racional. Pode passar, querido. Próximo ponto, muito importante, é a questão da fé. Falar de oração é falar de fé. Hebreus já dizia isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se torna galardoador do que o buscam. A oração nada mais é do que isso, esse momento de comunhão em que nós buscamos a Deus. E como é que nós vamos buscar a Deus sem fé? Como é que nós vamos inclinar os nossos joelhos, dobrar nossos joelhos em Deus se nós não temos fé no coração? Salmo 141:2 diz, Senhor, clamo a Ti, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz quando clamar a Ti. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas como sacrifício da tarde. Alguém já disse que uma oração, por mais bonita que fosse, quando ela é desprovida de fé, ela é como uma arma de fogo que não tem balas. Quando ela atira, ela faz algum barulho, mas ela não tem efeito nenhum. Assim é a oração sem fé. Você pode ouvir, você consegue ouvir as palavras, o som, mas ela não tem efeito nenhum, ela não consegue passar do teto. E muitas vezes, e a gente experimenta, como eu disse, esse tema foi escolhido antes da pandemia, antes do lockdown, mas Matthew Henry dizia assim: se não podemos ir à casa do Senhor, podemos ir ao Senhor da casa através da oração, através da fé. Então, se for da vontade de Deus que nós passemos por momentos como esse que nós temos em frente, de não poder vir à casa do Senhor fisicamente, mas que coisa maravilhosa, através da oração, nós irmos ao Senhor da casa em oração, através da fé. Né? Que coisa preciosa isso. Então, aqui, ainda dentro da questão da fé, o Salmo 141, ele vai dizer isso. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Mais uma vez a oração ligada ao incenso. E um comentarista diz que é impossível acender um incensário, fazer a fumaça subir se não tiver fogo lá dentro. Então o fogo da oração, a fé da oração, ela tem que estar presente para fazer o incensário acender e a fumaça subir. Uma ilustração muito interessante de como Deus, na sua sabedoria, compara o incensário com as nossas orações. Pode passar. A definição continua, irmãos, e ela fala sobre orar segundo a sua palavra, né? Que importante nós termos em mente isso, que a oração, de acordo com a vontade de Deus, ela é uma oração que está sempre de acordo com a palavra de Deus. A oração pode tudo que Deus pode, e Deus pode tudo que está na sua palavra. Eu não posso acreditar que eu vou orar para alguém morrer, para alguma coisa ruim acontecer, eu vou orar para Jesus não voltar. Essa oração não vai acontecer, porque ela não é segundo a palavra de Deus. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas quantas vezes nós não
buscamos a Deus em oração e nós não passamos os nossos pedidos por esse crivo de orar segundo a palavra de Deus. Alguém já disse assim: transforme a sua Bíblia numa oração. Leia a Bíblia e ore a Bíblia. A gente tem algumas igrejas que a gente conhece, como a Igreja Reformada, que ela canta a Bíblia, né? Os louvores são os próprios salmos, são próprios trechos bíblicos. Faça isso com a oração. Ore a Bíblia, pegue a sua Bíblia e apresente a oração diante de Deus. Nós não devemos orar perante Deus requerendo somente respostas, né, das suas promessas. Isso é justo, isso é salutar, mas nós devemos também orar e sondar o nosso coração para saber se o pedido que nós estamos fazendo, apesar de ser para, segundo a tua palavra, se é para a honra e glória do nome de Deus, ou se não é realmente por uma questão pessoal. Estou derrotado e caído no chão, de acordo com a tua promessa. Dá-me novas forças, de acordo com a tua promessa, de acordo com a tua palavra. Uma tradução diz, segundo a tua palavra. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste, segundo a tua palavra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas vezes, infelizmente, nós não vivenciamos isso? Pode passar, querido. Mais um item importante dentro dessa temática da oração é a confiança, né? Nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, que é santo, nós somos pecadores, nós somos imerecedores de estar na presença dele, mas, segundo Hebreus 4,16, nós podemos nos achegar, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia. Por quê? Porque também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede por nós. E em Romanos vai falar a passagem clássica sobre essa confiança, sobre essa familiaridade com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de oração, no qual clamamos Abba Pai. Então, isso é básico para nós na oração, mas nós devemos sempre ter em mente que por nós mesmos nós não somos merecedores de adentrar o Santo dos Santos e falar com Deus em oração. Isso só é possível porque nós oramos em nome de Cristo Jesus e com a intercessão do Espírito Santo. E por fim, irmãos, dentro dessa definição, nada disso é uma receita para você orar e ter a sua oração respondida. Se orar com fé, se orar com confiança, se orar segundo a palavra. Então eu preenchi todos os requisitos e agora pronto. Deus vai ouvir a minha oração, eu vou conseguir o que eu quero. Porque o último requisito da oração, o último elemento da oração é a submissão. Acho que eu não pedi para passar. Pode passar. É a submissão. E a oração que o Senhor Jesus ensinou para esses discípulos que queriam aprender a orar, eles queriam aprender a orar e não como orar, né? Não era uma oração meramente para ser repetida, apesar de ter seus benefícios, mas é um modelo de oração, né? Então esse modelo de oração ele diz que seja feita a tua vontade, né? E não a nossa. Então a submissão ela tem que estar dentro desses elementos, ela é fundamental. Até Jesus, quando esteve aqui conosco, ele orou e ele orava para que a vontade do Pai fosse feita. Se fosse possível, o cálice fosse passado, mas se não, que fosse feita a tua vontade. 1 João vai dizer, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Orar com fé não é acreditar que Deus nos dará tudo aquilo que nós pedimos, mas que ele nos concederá aquilo que for melhor, aquilo que for sábio, aquilo que for para a honra e glória do teu nome. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração que vai nos ensinar que a vontade do homem deve prevalecer no céu, como se nós quiséssemos decretar alguma coisa para Deus. Mas a oração do Pai Nosso vai nos ensinar que a vontade de Deus deve prevalecer na terra, e não o inverso, não do homem no céu, mas de Deus aqui na terra. Essa é uma das lições mais importantes do Pai Nosso. Pode passar, querido. E
Já está caminhando para o fim, irmãos. Eu gostaria de fechar também com os tipos de oração. Nós sabemos aqui que nós falamos de vários versículos, só que eles apontam para várias orações: orações de agradecimento, orações de petição, orações de louvor a Deus. E eu trouxe um acróstico que resume os tipos de oração, né? Que seria ação, A de adoração, C de confissão, A novamente de ações de graça e O de oração, seria propriamente a súplica, propriamente o pedido, né? Até a intercessão. Pode passar, querido. E aí, rapidamente começando pela oração de adoração, mais uma vez o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, assim como um modelo de oração, ele vai começar com uma adoração, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pedir que o nome de Deus seja santificado, que Deus seja adorado na sua santidade. E isso nos ensina muito. Primeiro porque, como a gente falou lá no início, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é adorá-lo. Então, que coisa mais sem sentido nós orarmos, nos apresentarmos diante de Deus e nós não o adorarmos na beleza da sua santidade. Mas não é desproposital também que a oração do Pai Nosso comece assim e que as nossas orações devam começar assim. Como eu disse no início, a oração ela tem essa característica de nos sintonizar, de ajustar a nossa frequência para estarmos diante de Deus. E dentro da oração, o papel principal que tem essa função é a adoração. Quando nós começamos a oração e lembramos de adorar a Deus, nós estamos mais aptos para logo em seguida confessar a nossa indignidade, para fazer as nossas petições, para agradecer, porque nós sabemos com quem nós estamos falando. Então é muito importante a gente não perder esse tom. E muitas vezes nós sabemos que é muito fácil ser fervoroso, né? É muito fácil ser eloquente, gastar tempo na oração quando é uma oração de súplica, né? Quando nós estamos aflitos. Alguém já disse que é muito fácil ser fervoroso dentro da trincheira. E realmente, mas não é tão fácil assim ser fervoroso, ser eloquente na adoração. Nós temos essa dificuldade. Muitas vezes nós temos essa dificuldade porque nós não temos, às vezes, a palavra correta para usar. Nós gaguejamos, nós esbarramos nessa dificuldade de exaltar a Deus. Mas isso nada mais é do que uma falha nossa em não nos debruçarmos sobre os salmos. Né? Os salmos têm uma riqueza gigantesca para a adoração de Deus e tem muito a nos ensinar. E realmente, muitas vezes, por essa dificuldade, nós pulamos a adoração dentro da oração. Eu confesso, eu sou um que faço muito isso. Muitas vezes, orando no culto doméstico, a gente vai logo para os pedidos, ou então a gente passa apressadamente, sem displicência para a adoração. E a gente vai logo apresentar os pedidos, ou a gente vai agradecer o que a gente ganhou, e a gente pula essa parte. Não, Deus sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo. E a gente é displicente quanto a isso, mas não é assim que a gente deve ser. A gente deve nos esforçar, nós devemos nos esforçar para que apresentemos uma oração de adoração também. Todos os filhos de Israel, vendo o fogo descer e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que esse chamado à adoração possa estar presente, meus irmãos, na nossa oração. Pode passar, querido. A próxima é o tipo de oração que mais tem a ver com a pregação do Evangelho, né? Creio eu. Estudando com as crianças esses dias sobre Mateus, quando João inicia o seu ministério terreno, né? O ministério de João Batista, a mensagem que ele pregava era: arrependei-vos dos vossos pecados. E logo em seguida, em Mateus 4:17, quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que ele prega é: arrependei-vos dos vossos pecados. Então, que oração mais adequada para esse chamado de arrependimento? É a oração de confissão. E é uma oração que ela não deve acontecer só nesse momento da conversão, ou como alguns têm o costume de apresentar só durante um dia, o domingo, confessar os pecados só durante a ceia do Senhor, ou outros até uma vez no ano. A oração de confissão dos pecados, ela tem que ser tão frequente quanto os nossos pecados o são.
E qualquer um de nós, com sinceridade, vai reconhecer que nós pecamos em todos os momentos. Então essa deve ser uma oração que deve nos acompanhar em todos os momentos. Apesar de ser repetitiva, apesar de nós não esgotarmos a quantidade de pecados, mas nós devemos dar atenção à oração de confissão. Porque através dessa oração, nós relembramos a nossa necessidade de um Salvador e nós encontramos a promessa de Deus para perdoar nossos pecados, lá em 1 João 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa dentro da oração de confissão. Pode passar, querido, por favor. O próximo, dentro do acróstico, são ações de graça. E eu achei muito interessante o texto que eu li sobre isso, porque quando a gente fala de oração e a gratidão, apresentar gratidão a Deus, muitas vezes se traz esse texto aqui, Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. E eu já vi realmente muitas pregações falando sobre isso, que quando eles vão expor, Jesus curou os 10 leprosos e somente um veio agradecer. E aí o pregador diz assim, por quê? Porque só um que foi agradecido, só um que ficou grato com o que Jesus fez, então ele foi lá. E a gente para um pouco para pensar, gente, eles eram leprosos. Eles tinham que viver afastados da sociedade, afastados dos familiares deles. Eles viviam em completa humilhação, completo desprezo na sociedade. E eles foram curados por Jesus. Alguém em sã consciência consegue afirmar que eles não foram agradecidos? Alguém pode afirmar que eles não ficaram contentes, eles não regozijaram, eles não ficaram gratos por aquilo que Jesus fez? Com certeza eles ficaram, irmão. Eu tenho absoluta certeza. A questão não é essa. A questão são ações de graça. Apenas um voltou para agradecer. Não porque ele fosse o único que estivesse grato, mas porque ele foi o único que demonstrou ação de graça. E esse é o nosso papel. Muitas vezes nós podemos até ser como os outros leprosos. Nós estamos agradecidos pelo que Deus fez, nós estamos satisfeitos, mas nós não vamos até Ele para agradecer, nós não vamos até Ele para apresentar ações de graça. Então nós nos sentimos gratos e achamos que isso é o suficiente como os 10 leprosos, mas nós temos que, como os 9, perdão, mas nós temos que agir como esse um que foi lá e apresentou ações de graças. Até porque, como nós lemos aqui em Romanos 1, 21, a falta de gratidão, a falta de reconhecer a Deus na sua bondade é uma marca daqueles que não foram regenerados, daqueles que são ímpios. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, mais uma vez, é um contraste gritante daqueles que apresentam sua gratidão diante de Deus e daqueles que não dão graças a Deus. E pode passar, querido. A gente entra no último tópico da oração, que é a oração propriamente dita, como nós geralmente pensamos. Orar, né? Orar é pedir. Então é a oração de súplica, né? Aqui o texto que nós geralmente pensamos é: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? E como a gente falou antes, esse momento de apresentar súplicas diante de Deus não é meramente o momento, propósito da nossa oração de pedidos, não é meramente fornecer a Deus o conhecimento das coisas que nós precisamos. A palavra de Deus diz que Ele já conhece todas elas, mas sim de confessar a nossa necessidade, o nosso sentimento de necessidade, confessar a nossa dependência de Deus. Então, muitas vezes nós queremos fazer um relatório para Deus. Olha, eu preciso disso, me ajuda com isso, aquilo outro, mas nós não paramos para vivenciar essa necessidade, essa dependência do Senhor. Pode passar, querido. E outra categoria dentro dessa oração de súplica é a intercessão. A intercessão, ela difere porque eu não estou pedindo para mim, eu não estou suplicando, eu não estou pedindo em nome próprio. Eu estou intercedendo, então eu estou pedindo por outra pessoa. Paulo traz aqui esse conceito de intercessão quando ele fala: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Ele está intercedendo, e essa intercessão ela é caracterizada como um combate. Da mesma forma ele faz em Romanos 15: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor.
Então ele conclama o povo a interceder na forma de um combate, né, de uma guerra espiritual. E de onde Paulo tirou isso? Que ideia foi essa que Paulo teve de associar a oração com o combate, né, com a luta? E a gente vai lá para Êxodo 17, 8 a 13, e a gente vai ver quando o povo estava guerreando sobre a liderança de Josué contra os amalequitas, e Moisés resolve entrar na batalha. Mas Moisés resolve guerrear em oração, em intercessão. Então ele sobe para o monte e ele começa a batalhar usando a oração. E à medida que Moisés levantava as mãos e intercedia, o povo prevalecia. E à medida que ele baixava, o povo perdia. Por conta disso, Arão e seus intercessores, também vieram ao encontro dele para auxiliarem a oração, para que o povo obtivesse vitória. Então, esse conceito de oração como intercessão, como uma batalha espiritual, ele vem desde o Antigo Testamento, né? É um conceito que é desde o Antigo Testamento. E essa intercessão, irmãos, esse pedido essa oração, quando nós pedimos por outras pessoas, nós temos aqui que fazer um parêntese e reconhecer uma falha muito grande que nós nos encontramos. Pode passar. A nossa intercessão, muitas vezes, a gente pode ver isso nas nossas orações dominicais, ou principalmente nas reuniões de oração, muitas vezes nós nos limitamos a orar pelos nossos irmãos que estão doentes, né, estão passando por necessidades físicas, né, financeiras, e pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa segurança. Nada disso é ilegítimo. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele pede que oremos, ele ensina que oremos pelo pão nosso de cada dia. Mas logo em seguida ele traz uma realidade espiritual, perdoar os nossos pecados. E quando a gente vai para as orações dos apóstolos, com exceção de uma oração de Paulo, todas as outras orações, elas falam sobre necessidades espirituais. E como nós temos perdido esse vínculo com as orações que tratam de necessidades espirituais, como nós deixamos, assim como a da oração, nós deixamos passar despercebidamente a necessidade que nós temos de orar pela vida espiritual da igreja. Muitas vezes nós nos preocupamos com o emprego, com a comida, com a própria pandemia que está aí pela frente, mas nós esquecemos que muitas vezes a doença do irmão é uma oportunidade de Deus falar a ele, é uma oportunidade de deixar ele mais crente, é uma oportunidade de converter aqueles que ainda não te conhecem. E nós realmente nos prendemos só à questão da saúde. E aqui eu trouxe alguns textos que não caberia ler, mas que vão detalhar a importância que a Bíblia dá na oração para a realidade espiritual e não meramente para a questão física, né? E aqui, pode passar também, querido? Dentro ainda dessa intercessão, o Pai Nosso, mais uma vez, vem nos ensinar uma lição. O Pai Nosso, a gente talvez passe despercebido por isso. O Pai Nosso, dá-nos, perdoa-nos. A oração é toda no plural. Por quê? Porque a oração, ela não deve ser feita sozinha. Ela não deve ser feita de mim para mim. Quando eu oro, eu não posso apresentar apenas diante de Deus a minha necessidade. Quando eu oro, eu tenho que apresentar a necessidade do povo de Deus. Uma vez um chefe meu me perguntou isso. Quantas pessoas tu acha que oram por ti? E eu fiquei pensando, né? Meu pai, minha mãe talvez orem, meus irmãos, não sei. Contei assim no dedo. E aí ele falou: olha, não é assim. Nós oramos por todo o povo de Deus espalhado pela terra e todo o povo de Deus ora por nós. Então você não consegue contar como os grãos da areia as pessoas que oram por você. E assim que deve ser. Nós orarmos o Pai Nosso de todo o nosso povo. E isso nos traz também uma reflexão, porque muitas vezes, dentro da nossa cultura evangélica, nós somos incitados a orar pelo nosso país, a orar pela nossa cidade, a orar pelo nosso bairro. A Bíblia nos ensina a orar, sim, por todos os homens, mas para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida tranquila. Mas quando nós estamos falando de orar por necessidades espirituais, a Bíblia nos ensina a orar pelos santos. Aqui em Efésios 3, 14 e 18 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, a fim de poderes compreender com todos os santos. Não com todas as pessoas, não com toda Belém, mas com os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura da profundidade.
E da mesma forma, a oração sacerdotal de Cristo, em João 17, versículo 9, vai dizer: Não rogo por eles, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E muitas vezes nós não conseguimos fazer essa separação. Claro que nós podemos orar por aqueles que não conhecem a Deus, mas quando nós estamos falando de dedicar nossa intercessão, nós devemos focar no povo de Deus, naqueles que são santos, naqueles que são escolhidos, naqueles que o Pai guarda, como está no versículo 9 de João. E obviamente nós temos como nosso modelo de intercessor Cristo, que é o nosso intercessor, você pode passar, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça e para socorro em ocasião oportuna. Aqui eu queria fechar esse acróstico de orações com o texto de Êxodo 30, 34 e 35. Esse texto ele vai falar de como o incensário era feito. E como a gente já viu ao longo da exposição, o incensário ele está diretamente relacionado às orações dos crentes. E na hora de Deus ensinar Moisés a fazer o incensário, ele junta várias ervas, ele junta vários ingredientes. E a partir da junção desses vários ingredientes é que o incensário podia ser apresentado a Deus. Creio eu da mesma forma que a oração nessas várias categorias, ela deve ser como um incensário. Ela deve ser uma mistura de todas essas orações. Nós não podemos desbalancear essa mistura, orarmos só por causa disso, só em agradecimento, só em adoração, só de confissão. Ela tem que ser como um incensário, que é a junção de todas essas ervas, de todos esses elementos, para que nós apresentemos uma oração saudável. Queridos, eu queria terminar esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala sobre a oração, e eu gostaria de aplicar a cada um de nós dentro da questão, pode passar, querido, da oração particular. Porque aqui a gente falou de oração, os tipos, os moldes, mas a gente falou como se em congregação, né? E a mensagem que eu queria deixar também para os irmãos é uma mensagem em particular, é uma mensagem individual para cada um de nós a respeito desse grande instrumento de bênção que é a oração. Nós temos na resposta de Jesus, quando os versículos pediram para ensinar a orar, ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no tu. O tu é bem paraense, né? Então, tu, porém, quando entrares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará. Vocês veem a diferença do Pai Nosso? Aqui não é vocês, quando vocês orarem, quando vocês, ao Pai de vocês, não é o teu Pai, é em secreto, é em particular. Alguém já disse que o segredo da oração é a oração em segredo. Então, essa é a chave que Jesus nos dá para a oração em particular. Quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual em particular, nós caímos primeiro em secreto para cairmos depois em público. Como a minha esposa sempre diz, tudo na vida é um processo. Então você não vai cair no roubo, no furto, no adultério, na mentira, se você não cair antes em particular. E geralmente esse particular está associado à oração. Eu tenho certeza que alguém pode vir aqui em cima e pregar a palavra de Deus com uma motivação equivocada. Alguém pode se envolver no trabalho da igreja, na liderança, com uma motivação também escusa. Mas eu tenho muita dificuldade de entender alguém que busca Deus em oração em particular com uma motivação errada. Então, um sinal da verdadeira busca, de um verdadeiro relacionamento com Deus, não é o irmão que está pregando, não é o irmão que canta, não é o irmão que é o dirigente. É aquele irmão que tem uma vida de oração, aquele irmão que é caracterizado por uma vida particular de oração. Então,
é, é muito improvável que alguém busque Deus em secreto com motivos impróprios. É muito difícil isso acontecer. Então, essa sinceridade do coração, ela vai se refletir dentro da nossa experiência com a oração particular. Isso é um termômetro individual para cada um de nós. Eu conheço a minha vida, cada um conhece a sua, e esse é um parâmetro que cada um de nós pode aplicar. O quanto nós estamos dedicando à oração secreta. Alguém já disse, acho que foi Lloyd Jones, que dizia que ele estudava muito, ele era muito conhecido por ser estudioso, por gastar muitas horas estudando e ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele disse assim: se todo esse conhecimento, se todo esse ensino bíblico não tem me feito gastar mais tempo na oração, tem alguma coisa errada com esse ensinamento. Tem alguma coisa errada comigo. Eu estou buscando esse ensinamento por motivações escusas. Eu não estou buscando esse relacionamento com Deus para me aproximar dele. Porque se todo esse conhecimento está me fazendo me aproximar de Deus em oração, então isso é um bom sinal. Mas se eu tenho gastado tempo com reuniões, com pregações, com sermões, com atividades na igreja, e isso tudo não tem me feito procurar a Deus em oração, então eu tenho certeza que alguma coisa está errada, né? Então essa questão da oração particular, ao meu ver, ela é sim um teste de sinceridade, ela é sim um indicador da nossa espiritualidade como meio de graças. Pode passar, querido, nós vamos terminar. Gostaria de aplicar com essas breves reflexões. Primeiro, não deixe de orar. Não deixe de orar. Se você ora pouco, não deixe de orar, porque ou a oração constante vai fazer você orar cada vez mais e largar e pecar menos, ou o pecado vai ser mais constante na sua vida e você vai orar cada vez menos. Então, o fato de nós orarmos pouco não deve ser um motivo para nós desistirmos. A oração, ela deve ser um degrau que sempre se avança. Então, não deixe de orar. Se você ora, gostaria eu de orar como John Wesley, que orava 4 horas por dia. Mas não cheguei lá ainda. Mas isso não é motivo para que eu desanime da minha oração. Da mesma forma, principalmente agora, nessas épocas de pandemia, de dificuldade, nós recorremos a tantas pessoas, né? Nós pedimos ajuda, às vezes, dos irmãos para remédio, plano de saúde, para levar na Unimed. Nós recorremos a tantas coisas e muitas vezes a última coisa que a gente lembra é da oração, né? Então, que a oração possa ser o nosso primeiro recurso. Quando Neemias estava diante do rei, e ele perguntou: o que propões então? O que queres? Ele diz: orei ao Senhor. E aí ele respondeu. A primeira coisa que ele fez foi orar. Quando Daniel soube que o decreto do rei era para matar todos os sábios, a primeira coisa que ele fez, reuniu os companheiros deles e vamos orar. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós sabemos. Não fazemos isso. Nós procuramos e brigamos e pensamos e nos descabelamos. E a última coisa que a gente vai pensar, infelizmente, é a oração. E dentro da comunidade da igreja, eu sei porque eu vivi a minha vida toda na igreja presbiteriana, e nós somos famosos por dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Glória a Deus por isso, ela é mesmo. Coluna e baluarte da verdade, e assim ela deve permanecer. Mas muitas vezes nós esquecemos que, como diz em Isaías, a casa de Deus será chamada casa de oração. Muitas vezes nós privilegiamos os cultos de congressos, de pregadores, mas nós deixamos de lado as reuniões de oração. E a marca da igreja também deve ser, no que depender de nós, a oração, como reconhecida como casa de oração. E como eu falei logo no início, todos os aspectos da vida cristã, eles são hipócritas sem oração. Eles são hipócritas. O que eu diria, qual seria a reação de vocês se eu dissesse que vim pregar aqui, vim trazer a palavra, e eu não orei uma vez, não precisei orar? O que seria de pensar que alguém que vai ministrar a palavra, alguém até que vai receber a palavra, e ela não ora, ela já perdeu metade da batalha. Então, todos os outros aspectos da vida cristã, a santidade, a pregação, o evangelismo, levar a palavra para outras pessoas, é impossível a gente desassociar todos os outros aspectos da nossa vida cristã da oração.
E agora, como eu disse, vivendo nesses momentos de calamidade, né, de dificuldade por conta das pandemias, das coisas que nós, enfim, questões financeiras até, pessoas perdendo o emprego, que oportunidade maravilhosa para nós nos dedicarmos à oração. Eu acho que foi Lloyd Jones também que disse que quando Deus quer derramar bênçãos sobre o seu povo, a primeira coisa que ele faz é nos incitar a orar. Então, quando ele quer trazer bênção sobre o povo de Deus, ele primeiro provoca o povo à oração. E, inevitavelmente, nós temos amanhã um decreto que vai mexer com a vida de muita gente. E vai trazer muitas dificuldades, talvez, para a questão financeira, a questão de trabalho de muitos irmãos. Então, que oportunidade gloriosa nós temos de nos dedicar à oração. É Deus nos incitando a orar. É Deus colocando realmente dificuldades para o aumento da nossa fé, para que nós nos dediquemos à oração. Não é verdade? É, Alguém já disse que um dos objetivos maiores de Satanás não é atingir a gente para fazer a gente cair, é não deixar a gente dobrar o joelho. Porque ele sabe que sem oração nós não conseguimos pregar bem, sem oração nós não conseguimos educar bem nossos filhos, sem oração nós não conseguimos dar um bom testemunho. Então, ele sendo vencedor na oração, ele derrota todas as demais áreas da vida cristã. Então, que nesse momento de dificuldades, meus irmãos, de lutas que temos pela frente, que nós precisamos muitas vezes de sabedoria, que nós possamos refletir que nós somos mais sábios, nós enxergamos melhor quando nós estamos de joelho, quando nós estamos em oração. E que nenhum fardo é pesado o suficiente que quando nós nos dobramos de joelhos sobre eles, ele não fique mais leve. Então, que nós possamos trazer essa mensagem para os nossos corações. Que a nossa decepção quando chegar no céu, se é que posso dizer assim, né, nossa tristeza, não vai ser as orações que não foram respondidas, né, na nossa imaginação. Poxa, eu orei tanto por tal coisa não aconteceu, né? Que não seja essa a nossa tragédia, porque a tragédia realmente é das orações que não são feitas, né? Então, não das orações que nós não imaginamos que não são respondidas, mas realmente das orações que não são feitas. Então, mais uma vez eu coloquei no slide, não deixe de orar. E todo esse momento que a gente passou aqui, que ele não sirva só para um preenchimento intelectual, né? Para um momento aqui de edificação momentânea, mas para que seja realmente um incentivo, um chamado de Deus aos nossos corações para que nós nos apresentemos a Ele corretamente e frequentemente em oração. Obrigado, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou terminar com uma oração, tudo bem? Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, Pai. Ó Senhor, obrigado porque não somos merecedores de ouvir, Senhor, tua palavra. Não somos merecedores, Senhor, de adentrar na tua presença. Mas pelo sacrifício, Senhor, majestoso do teu amado Filho Jesus, em resposta ao teu grande amor, Senhor, por nós, tu nos deste livre acesso a entrar, Senhor, no Santo dos Santos. E as nossas orações, Senhor, elas podem chegar a Ti, mesmo imperfeitas, elas podem chegar a Ti através do auxílio, Senhor, do intermédio do Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós temos todas as armas que nós precisamos, mas nós não usamos, Pai. Nos perdoa porque nosso coração tem sido negligente, Pai, com relação à nossa vida espiritual. Nós temos, Senhor, muitas vezes falhado em secreto, em particular, sozinhos, e inevitavelmente, Senhor, nós não podemos fazer aquilo que nós não estamos preparados. Mas, Senhor, que possamos, Senhor, estar ligados ao Teu Filho amado Jesus, que é a videira verdadeira, e que na nossa união com Ele, Pai, não nas nossas forças, não no nosso braço, mas através, Senhor, da nossa união com Teu amado Filho Jesus Cristo, nós possamos frutificar, Senhor, nós possamos trazer bons frutos para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, Pai. Que Tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós, não cortar, Senhor, essas videiras que não produzem frutos, mas que Tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós
abençoar os nossos corações, atrair, Senhor, os nossos corações a Ti, para que Te busquemos, Senhor, enquanto o Senhor se permite encontrar. Tudo isso eu te peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.